Prezados irmãos e amigos, boa noite, que a graça do Senhor esteja com todos. Mais uma vez convidamos vocês para juntos fazer uma reflexão na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre a fonte da vida é o coração. É um texto bastante interessante, Mateus 6, 19 a 21. O texto diz o seguinte: não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumuleis para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então prestem bem atenção nessa introdução, porque o texto está dizendo para que não devemos acumular tesouros na terra. Por que não acumularmos tesouros na terra? Porque os tesouros da terra são passageiros, são só para essa vida. Os tesouros do céu são tesouros eternos, que nunca se acabam, é permanente. Por isso nós precisamos entender que esse convite ou essa palavra para não ajuntarmos tesouros na terra é fazendo referência dos tesouros do céu, aonde nós vamos usá-los ou participar deles eternamente. Os tesouros da terra, como já disse, são passageiros. Os tesouros do céu é eterno e eles não acabam. E o próprio Jesus, falando lá no livro de Mateus, capítulo 16, o verso 26, ele diz o seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Repetindo: pois que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Então fica bem claro que os tesouros da terra não têm sentido para a vida eterna. Os tesouros da terra é só para esta vida, porque as pessoas vivem em busca deles aqui. A maioria das pessoas vive em função do tesouro material e não em função do tesouro do céu. Por quê? Os tesouros dos céus, para se alcançar, precisa-se de renúncia das coisas deste mundo, dos tesouros desse mundo, da nossa vontade, do nosso querer. E os tesouros do céu, como nós estamos falando, é valioso. E a maioria das pessoas não sabem ou não entendem que os tesouros da terra é só para essa vida. Morreu, acabou. Quando você partir daqui, você não vai levar nada. Mas a Bíblia diz que o tesouro que nós ajuntamos no céu, esse é para a vida eterna. Ela vai permanecer eternamente. Nós vamos estar gozando de lá com o Senhor das maravilhas eternas. Por isso, meu amado ouvinte, meu amado irmão, entenda que os tesouros dessa vida, os tesouros aqui da terra, são tesouros passageiros. Não são eternos. Por isso, não fique preso a eles. E como diz o texto lá de Mateus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ter todos os tesouros desse mundo e não ter os tesouros espirituais? Então, querido, não esqueça disso, porque a vida não consiste nos bens materiais que o homem tem. A Bíblia fala sobre isso lá no livro de Lucas. A vida do homem não consiste nos bens que ele possui aqui na terra. Dando continuidade, o coração é a fonte da vida ou da morte, dependendo para onde ele vai.
ou estiver voltado. Como Jesus diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então você tem que saber para onde você está colocando o seu coração. Porque dependendo para onde você vai estar direcionado, ou direcionando o seu coração, ou o coração te direcionando, pode ser para a morte e pode ser para a vida. Então você tem que saber para onde você está indo, para onde o seu coração está lhe enviando. Porque pode ser que ele está te levando para o caminho da morte. Então você precisa entender isso. Então por isso que Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quando falamos do coração, não referimos ao órgão ou ao sentimento, amor. O coração do qual falamos representa a nossa vida. Quando Deus diz, filho meu, dê-me o teu coração, Ele está requerendo a nossa vida. Então veja bem, eu vou repetir o texto novamente para você entender melhor. Deus diz, filho meu, dá-me teu coração. Então Ele estará requerendo a nossa vida. Está lá em Provérbios capítulo 23 e o verso 26. Deus está pedindo aí o seu coração, ou o nosso coração, para que Ele possa cuidar dele, porque nós muitas vezes não estamos sabendo cuidar. Quando uma pessoa deposita seu coração em alguma coisa ou em alguém, e aquela pessoa se vai, o coração vai junto e a vida também se vai. Por isso, nós precisamos saber em quem estamos depositando o nosso coração. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para que você tenha cuidado com o seu coração. Ele pode te levar para a vida ou para a morte, como nós já falamos anteriormente. Onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro for o Senhor Jesus, a sua vida será dele. É uma boa escolha. Então, coloque Jesus como seu tesouro para que você possa fazer uma boa escolha de vida eterna. Veja bem, Salomão disse o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então veja bem, do coração procede as fontes da vida, conforme está em Provérbios 4 e o verso 23. Então não esqueça, do coração procede as fontes da vida. Se você quer ter uma vida abundante, como Jesus oferece lá em João, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então essa vida está em Jesus, essa abundância só em Jesus. Porque Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da vida. O coração é um exemplo de engano. Então veja bem o que vai dizer aqui no livro de Jeremias, no capítulo 17, verso 9. Ele diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de entendê-lo? Jeremias 17, verso 9. Então o coração é enganoso, como diz aí o texto, mais enganoso que qualquer outra coisa. E quem poderá compreender? Só o Senhor vai poder compreender. Está lá em Jeremias 17, o verso 9. Quando colocamos o nosso coração em Deus, com sinceridade, todas as coisas nos serão acrescentadas, conforme está em Mateus 6,33. Então, o próprio Senhor Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você tem que colocar o seu coração em Deus com sinceridade, para que as coisas sejam acrescentadas em sua vida. E Jesus nos advertiu quanto à ansiedade, dizendo,
Não se preocupem com a sua própria vida ou com as coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida são coisas passageiras. Quando nós sairmos daqui, elas vão ficar para trás. Ele está falando aí em Mateus, no capítulo 6, no verso 25. Então, não se preocupem com a sua própria vida ou com as coisas desta vida, porque elas são coisas materiais e são coisas passageiras. Devemos colocar nosso coração e olhos nos caminhos de Deus. Ele diz em Provérbios 23, verso 26, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Então veja bem que Deus mais uma vez está falando sobre o coração. Meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Você precisa manter os seus olhos nos caminhos do Senhor. Ou nós precisamos manter os nossos olhos nos caminhos do Senhor. Porque se tirarmos os nossos olhos dos caminhos do Senhor, nós não vamos chegar aonde nós queremos ou desejamos, lá no céu. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro, ao ver de longe, gritou, Senhor Jesus, é tu, está vindo aí? E Jesus disse, sou eu mesmo, Pedro. Ele disse, então mande que eu vá encontrar contigo sobre as águas. Jesus disse, pois não, Pedro, pode vir, desce, venha. E Pedro começou a andar, firmemente. Mas quando Pedro começou a sentir o balanço das águas, Pedro começou a tirar o sentido, a visão de Jesus. E aí, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E foi preciso Jesus socorrê-lo. E Jesus disse, homem de pouca fé. Então é isso que acontece conosco hoje nos nossos dias. Às vezes a nossa fé é fraca. Nós queremos seguir ao Senhor Jesus, queremos fazer o que Ele quer, que nos manda, mas muitas vezes a nossa fé é fraca, o nosso coração é enganoso e tenta nos desviar para um outro lado que não é o caminho do Senhor. Pois se Deus está falando, meu filho, dê-me o teu coração, o seu coração, mantenha os seus olhos firmes e nos meus caminhos. Então, meu querido, atente para esse pedido e esse convite de Deus. Mantenha seus olhos firmes no Senhor, nos caminhos do Senhor. Quando você estiver sobrecarregado e aflito, coloque sobre os pés de Jesus toda a sua aflição, toda a sua agonia, todo o seu desespero, toda a angústia, coloque sobre Ele. Ele diz aí no livro de Mateus 28, 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vivemos sobrecarregados, vivemos opressos, pesados, de quê? De pecado, de tantas coisas dessa vida que nos impede de ter uma vida livre, porque as coisas desse mundo tornam-se um peso para nós, e aí nós ficamos sobrecarregados, muitas vezes não conseguimos andar, por causa do peso, que é muito grande sobre nós, e aí começamos a desfalecer. Por isso que Jesus está dizendo, quando você estiver sobrecarregado, eu vos aliviarei. Então venha a mim, e eu vou te dar força para você que está cansado, para você que está sobrecarregado, eu vou te dar força para você poder vencer essa batalha. Queridos, nós estamos vivendo uma batalha nos nossos dias atuais. E por isso nós precisamos andar com os nossos olhos voltados para os caminhos do Senhor. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção, não esqueça que para recebermos a salvação de Deus, precisamos de um coração puro. Veja bem que o Salmo 51 diz, Davi disse, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável ou inabalável. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve momentos de fraquezas, porque o seu coração o levou para esse lado contrário. Fez ele sair dos caminhos do Senhor. E aí ele começou a ter problemas, dificuldade, não está conseguindo mais se levantar.
o seu coração não permitia, sempre jogando ele para o lado contrário à vontade de Deus. Mas Davi reconheceu a sua falha, e aí ele clama a Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável ou inabalável. Então o coração do homem é muitas vezes desestabilizado, e por isso ele precisa da ajuda de Deus para que ele possa se estabilizar e ficar firme na presença do Senhor. Uma outra coisa que nós muitas vezes não entendemos: o homem vê a aparência. Nós só conseguimos ver a aparência uns dos outros, as coisas que nos nossos olhos vê. Mas Deus vê diferente, Deus vê o nosso coração. Quando Samuel foi lá na casa de Jetro para escolher um dos filhos de Jessé, na casa de Jessé, para escolher um dos seus filhos para ser o rei de Israel, que foi Davi, todos os filhos de Jessé que passavam à frente dele, para ele era aquele. Mas Deus advertiu: olha, Samuel, não olhe pela aparência. Não olhe pela aparência, porque eu vejo pelo coração. E depois de passar todos os filhos de Jessé, faltava um dos seus filhos. E ali então Samuel perguntou: ainda existe mais algum filho seu? Ele disse: sim, tenho Davi que está no campo. Ele disse: então manda chamar, porque enquanto ele não chegar, não alimentaremos. E quando Davi chegou, Deus disse: esse aí, Samuel, esse é o homem segundo o meu coração. Deus fala sobre isso. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Os olhos de Deus estavam voltados para Davi. E Davi também voltou seus olhos para os caminhos do Senhor. Mas houve um momento que ele fraquejou, como todos nós fraquejamos, como acontece com muitos nossos irmãos, que às vezes estão andando com o Senhor, mas de repente o coração dele, por ser enganoso, engana ele, e ele vai para o outro lado, que não é o caminho de Deus. Por isso tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, meu amigo, com o seu coração. Não deixe que ele te leve para o caminho da morte. Meu irmão, meu amigo, qual é o desejo do seu coração? Uma pergunta: qual o desejo do seu coração? O salmista, no Salmo 37, verso 4, diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então veja bem: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega a sua vida para Ele, para que Ele possa te conduzir e você tenha o direito da vida eterna. Deleitar é descansar, é entregar-se nas mãos do Senhor e deixar Ele nos conduzir. Por isso, deleite-se no Senhor, se você deseja entrar no reino dos céus. Quero chamar a sua atenção para o que vamos falar agora. São coisas que acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia, nas nossas igrejas. Há muitas pessoas que desejam ir para o céu, mas não querem fazer um compromisso com Deus. Vão às igrejas evangélicas, gostam dos cultos, jejuam, gostam das mensagens, mas não se convertem. Nós somos testemunhas disso, porque somos pastor e lutamos com vidas, vivemos diariamente com vidas, trabalhando com vidas, com pessoas, e nós vemos muitas pessoas que vão às nossas igrejas evangélicas, mas aparentemente ele está servindo ao Senhor, mas no fundo do seu coração ele está longe do Senhor. Então não é só o fato de você ir à igreja, não é só o fato de você jejuar, não é só o fato de você gostar das mensagens, não é só o fato de você até orar. Isso não vai resolver. Isso só vai resolver quando você mudar a sua mente, quando você der a meia volta e voltar para Jesus. Aí sim, aí vai haver mudança.
aí tudo que você fizer vai ser aprovado pelo Senhor. Então nós temos isso, infelizmente, nas nossas igrejas, muitas pessoas vão, participam, gostam, né? Até fazem algumas coisas que aparentemente está aparentando ser a vontade de Deus, mas lá no fundo do seu coração não tem nada com Deus. Vamos ver o que vai dizer aqui mais adiante em Isaías 29, 13. Presta bem o que Deus fala aqui nesse texto. O Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Vou repetir para que você entenda melhor. Diz o Senhor: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E a adoração que me presta é feita sobre ou de regras ensinadas por homens. Então não adianta você ir à igreja, aprender as músicas da igreja, cantar as canções da igreja, mas o coração está longe de Deus. Deus não vai receber, Deus não vai aceitar o seu louvor, a sua adoração, porque ela não está sendo feita de coração. Ela está sendo feita ou realizada da maneira que você aprendeu. Porque é muito fácil aprender as canções de louvor e de adoração ao Senhor. Agora o difícil é colocar ela em prática no nosso coração. E é isso que Deus está questionando. As pessoas dizem estar andando com Ele, mas o coração está longe, bem distante dos seus caminhos. A palavra de Deus aqui nos fala a respeito das pessoas que frequentam as igrejas, oram, como falamos, jejuam, faz algo que parece estar fazendo a vontade de Deus. Como nós já frisamos, mas o coração ainda está longe de Deus. É o que diz aí no verso 13, que nós já mencionamos aí de Isaías. Então o coração dessas pessoas ainda está longe de Deus. E precisa se mudar enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Meus irmãos e amigos, o conselho de Deus é bem claro. Então Deus não fala para que você não entenda, Ele fala tudo bem claro. E Ele diz em Provérbios 1 e 2: meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Então veja bem o que Deus está falando aí. Meu filho, não esqueças da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Porque Deus está alertando, chamando para guardar nos nossos corações. Porque há muitas coisas nas nossas vidas que nos envolvem, nós acabamos deixando de lado as coisas que Deus nos ensina através da sua palavra. E aí ele diz no verso 2: pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então presta atenção, porque Deus diz que você precisa guardar seus mandamentos. Porque tem algo neles que são interessantes. Porque quando você guarda os mandamentos do Senhor, coloca em prática na sua vida, Deus vai prolongar a sua vida. Deus vai acrescentar os seus anos de vida. Deus vai te dar prosperidade. Deus vai te dar paz. É isso que Ele está prometendo. Quando você guarda os seus mandamentos, Ele vai prolongar os seus dias, vai te dar prosperidade e vai te dar paz. É a promessa de Deus. Então, seja sincero com o Senhor, guarde seus mandamentos, porque você guardando seus mandamentos, você vai ser abençoado por Ele. Veja bem a oração que Moisés fez. No Salmo 90 e o verso 12.
ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, ou coração sábio, na outra tradução. Então Moisés estava pedindo a Deus para dar condição de nos, a cada dia, ele ter um coração sábio, para alcançar outras pessoas. Então nós precisamos de ter esse coração sábio, esse coração limpo, esse coração puro, esse coração que adora a Deus em espírito e em verdade, para que através de toda essa liturgia nós possamos alcançar outras pessoas para Jesus. Então, meu querido, não esqueça dessa oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A outra tradução fala diferente. Ensina a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. Há uma pequena diferença. Mas aí está, mais uma vez, a palavra do Senhor. Não esqueça, eu quero chamar a sua atenção para isso. Não esqueça, a fonte da vida é o coração. Para a vida ou para a morte. Aonde estiver o seu coração, aí está o seu coração. Então, onde estiver o seu tesouro, como Jesus disse, aí estará o seu coração. Então, não esqueça que a fonte da vida é o coração. Para a vida ou para a morte. É você que vai determinar. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, meu querido, fica aqui mais uma mensagem da palavra de Deus, para que você possa refletir e entenda que a fonte da vida é o coração. Como nós vimos lá atrás, no livro de Provérbios, do coração procede as fontes da vida. Do coração procede a fonte da vida, mas procede também a fonte da morte. Porque quando a pessoa não tem o coração voltado para Deus, ele tem um coração voltado para o mal. E o inimigo vai usar ele para fazer perversidade, para tirar a vida de alguém, ou alguém tirar a sua própria vida. Então não esqueça que a fonte da vida é o coração, para a vida ou para a morte. É uma escolha que você vai fazer. Porque aí é você que vai decidir, não é Deus que decide para onde você vai. Quem vai decidir para onde você vai é você mesmo. Deus dá a orientação na sua palavra, como ele está mostrando aqui, que nós já refletindo aqui com você. Mas a escolha é sua. Não é Deus que condena a pessoa, é a própria pessoa que escolhe a sua própria condenação. Deus quer te salvar, Deus quer te abençoar, mas você não quer, então Deus não vai te forçar. É de livre e espontânea vontade que você vai para Deus. Então, quando você entende que você precisa de Deus, que você precisa da salvação, então você vai voltar para Ele e vai pedir a Ele um coração puro, para que você possa continuar adorando e servindo a Ele de todo o seu coração. Que o Senhor possa te abençoar e te ajudar a entender todo esse propósito da palavra do Senhor que nós transmitimos para você nessa noite. E veja bem que nós estamos vivendo momentos difíceis, onde as nações, os povos estão desesperados, angustiados. E quantos milhares de pessoas já morreram nesses 3 meses de pandemia? Então, meu amigo, tenha cuidado, ouça a palavra do Senhor, tenha cuidado com o seu coração, para que ele não desvirtua o seu desejo de servir a Deus. Volte para Deus enquanto há tempo e dê o seu coração para Ele. Amém? E que o Senhor nos abençoe. Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por mais essa palavra que Ele nos deu, e que você possa refletir nessa mensagem e possa fazer a sua escolha, direcionar o seu coração para as fontes da água da vida. Inclusive o Senhor Jesus diz: a fonte da vida jorrando água está,
Quem dela beber, jamais sede terá. A fonte da vida jorrando água está. É um corinho, né, que tem essa mensagem sobre a fonte da água da vida. Vamos estar falando com Deus. Deus amado, Deus querido, nosso Pai. Mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que tivemos a oportunidade de refletir sobre ela. E pedimos que nos ajude a ter um coração puro, um coração sincero, um coração que esteja voltado para o Senhor. Ajude os nossos amigos ouvintes, os nossos irmãos em Cristo que estão fracos na fé, que eles possam refletir nesta palavra e possam verificar aonde está o seu tesouro, e ele possa refletir e colocar o seu coração no verdadeiro tesouro que é Jesus. Ó Pai, nos abençoe, nos guarde e nos dê uma semana sob a Tua proteção. Abençoa o nosso país, o nosso Brasil. Abençoa o mundo também, Senhor, que está em angústia, está aflito. Salva, Senhor, e liberta vidas que ainda estão aí perecendo, Senhor, sem Deus e sem salvação. Dê uma chance para elas, meu Senhor. Nós oramos, nós te glorificamos e adoramos na beleza da Tua santidade. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vinde a mim todos que estáis cansados de andar por aí sem ter onde encontrar paz, amor e direção, alívio para o coração. Vinde a mim e eu ajudarei a caminhar, se encontrar e ser feliz. Pare um pouco pra pensar nas coisas que eu vou te falar. Quem sentiu a dor maior fui eu. Quando lá na cruz meus pés e mãos cravados já estavam, mesmo assim eu te perdoei, te dando a chance de caminhar e ser feliz. Sou o caminho, a verdade, a vida. Sou teu Deus, o pão da vida. Eu sou a luz que brilha no teu viver. Quero te fazer entender e por te amar vou te dizer que sem mim nada tem valor. Eu sei bem o que você quer, bem antes de pedir. Posso então fazer você sorrir, se alegrar, se encontrar e ser feliz.